Olá, amigos! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Lucas Knaip e vamos falar sobre o Masters 1000 de Toronto. Ben Shelton vence Karen Khachanov em um dos melhores jogos do ano. 2-1 de virada, 6-7, 6-4, 7-6. Masters 1000 decidido no tie-break do terceiro set. É assim que a gente gosta de ver. E que vitória do americano, né? Que nível de tênis que os dois apresentaram. Mas é aquele negócio, né? Sempre tem que haver um vencedor, sempre tem que haver um derrotado. E hoje até é cruel com o Khachanov, que há tanto tempo não ia a uma final de Masters 1000. Quando ele venceu o Novak Djokovic, se não me engano, 2019 ou 2018, foi um desses 2 anos que ele venceu o Djokovic na final de Paris, uma atuação mágica, né? Quando o Khachanov vira Caixa God, né? Que a gente gosta de fazer essas piadas, né? E assim, o Khachanov tinha feito uma atuação mágica naquele ano, né? E assim, em alguns momentos ele reaparece jogando aquele nível e essa semana acho que a atuação dele contra o Zverev foi um espetáculo, foi uma atuação maravilhosa e hoje não ficou devendo muito, né? Olha o trabalho que ele deu ao Ben Shelton, que comparado, por exemplo, o Fritz, que muita gente cravava como favorito ao torneio, inclusive esse cidadão aqui, não deu esse trabalho ao Ben Shelton. O Alex de Minaur, um dos melhores devolvedores da atualidade, um dos tenistas mais sólidos, também não deu esse trabalho. São tenistas fantásticos. Foi o Khachanov que deu esse trabalho ao Shelton, foi o Khachanov que ameaçou. Na melhor chance do Khachanov, inclusive, foi no segundo set. Ele chega a ter um 15-30, acho que ele chega a ter a bola do 15-40, mas ali o Shelton se vira muito bem na jogada. Então, o fato é que, assim, o Karen Khachanov jogou muito bem, teve suas chances ali para ficar mais próximo da vitória, mas o Ben Shelton não larga o osso e eu acho que nesse jogo, né, ele sofreu um pouco mais para manter a solidez, porque era o que eu falava assim, né, o Khachanov ele não é o Fritz, ao mesmo tempo que ele não é o de Minaur, né, ele não vai ser um jogador que vai manter todas as bolas em quadra igual o de Minaur, ao mesmo tempo que ele não vai ser um cara que acelera o jogo igual o Fritz. Porém, ele traz um pouco de cada um, entende? Né? Ele tem muito mais capacidade de aceleração do que o Fritz, não, que o Deminauer, e mais solidez do que o Fritz. E dessa combinação, ele conseguiu manter uma profundidade de golpes boa, ele conseguiu manter o jogo numa solidez que incomodou o Shelton, porque ele tinha muito menos tempo para jogar do que teve contra o Deminauer, e aí o jogo ficou mais complicado, né? O Khachanov devolveu o saque muito bem, mas aí tem que exaltar o Shelton, porque a partir do segundo set ele começa a devolver saque muito bem. E olha, para mim o que resume um Shelton campeão é só olhar uma estatística no segundo set. Sabe quantos saques ele falhou em devolver na quadra do russo? Um. Só um. Ele conseguiu colocar quase todas as devoluções em quadra. Isso não é comum do Shelton, que é um tenista que quase sempre joga de maneira, às vezes, ansiosa, agressivo, né? A ideia dele é ser um tenista que dá pouco ritmo, que consegue definir os pontos em poucas trocas de bola, extremamente agressivo. E, assim, admirável o que ele faz em quadra. Eu acho que, assim, muita gente que trata o Shelton só como saque tá completamente errado. Ninguém vira top 10 e vira, ganha Masters 1000 só com saque. Ele tem um baita forehand, uma capacidade de aceleração surreal no fundo de quadra, ele se movimenta bem. E esse torneio mostra, ele sabe se defender quando ele tem a paciência necessária, ele sabe ser sólido quando precisa ser, e ele tem capacidade de definir, principalmente com forehand. O backhand é onde ainda sofre um pouquinho mais, não à toa você vê que o jogo tanto do De Minaur, o Fritz e o Khachanov tentaram forçar mais o backhand, só que ele aguentou, né? E assim, hoje foi uma partida do Ben Shelton que ele sofreu mais, tem a tensão de estar numa decisão, mas cresceu nos momentos ali mais difíceis, né? Tipo, principalmente do tie-break do terceiro, e é claro ali no segundo set, quando o jogo começou a ficar mais parelho, ele viu a chance de quebrar o saque do russo e conseguiu, né? E assim, pode ser um torneio que vire a chave do Ben Shelton, é um tenista que a gente sempre coloca muita expectativa, inegável o talento dele, tá entre os melhores tenistas da atualidade, em termos de talento bruto, é um surreal o jogador que ele é, mas é um cara que a gente fica assim pensando, será que vai viver da eterna promessa? E olha que assim, já tem semifinal de Grand Slam, em dois inclusive, Australia Open e US Open, ele foi quartas de final em Wimbledon, ele foi bem em Roland Garros esse ano, tipo, e não é um cara que, tipo assim, só joga bem uma superfície, ele joga bem na grama, joga bem no saibro, joga bem na quadradura, ele tem um repertório muito bom, ele tem talento demais. Mas aí a pergunta é, quanto será que ele vai usar o talento à máxima potência? Nesse torneio, a gente viu um pouco do que o Shelton é capaz de fazer quando está jogando o talento dele quase a máxima potência. Não vou dizer que é o máximo ainda, porque a gente não sabe. Ele pode jogar mais do que isso ainda. Mas esse torneio, eu acho assim, nos traz essas histórias bacanas,
A gente pôde ver o Khachanov voltando a jogar bem, uma final de Masters 1000 de novo. Foi legal ver o Zverev jogando bem de novo. Foi legal assim ver a tentativa de defesa de título do Popper. Teve muita história bacana. Mas mais do que isso, a melhor final de Masters 1000 do ano. Não tem uma que chegou perto do nível dessa, né? Vai ser o Indian Wells, o duplo 6-2 do Draper contra o Rooney. Miami, né? Tipo, não foi ruim o duplo 7-6 do Messi contra o Djokovic. Mas também não é a final que a gente vai ficar lembrando, né? Monte Carlo não foi legal. Tipo, o primeiro set é ruim do Alcaraz, aí o segundo e o terceiro é ruim do Musetti. Não tem um momento de equilíbrio naquele jogo. A final foi horrível, né? Madrid foi legal. Aí eu vou dar um crédito que a partida foi legal do Ruud com o Draper, mas não é o estilo de jogo que eu mais gosto, sinceramente, né? Você vê ali que os dois tenistas eles ficam muito ali na solidez, etc. Às vezes eu gosto um pouquinho mais de uma mistura, um pouco mais de agressividade, né? Um pouco mais de contraste. E Roma, afinal, não foi legal. Eu já repito aqui, teve o primeiro set ali que foi parelho, mas um Sinner muito errático. Naquele jogo do Alcaraz do Sinner não achei legal. Foi a antítese do que foi aquela partida maravilhosa lá de Roland Garros, que aí sim foi a final definitiva entre os dois. De qualquer jeito, a gente teve hoje uma final de Masters 1000 maravilhosa. O nível de tênis fantástico pelos dois tenistas. E não acho que dá pra culpar ninguém ali, né? Tipo, eu não acho que o Khachanov deu uma pipocada no jogo, né? Mesmo, eu falei aqui do 15-30, que podia ter sido 15-40, o lobby que o Shelton fez foi brilhante, né? Ali, o Khachanov não tem aquela mão de Nadal, né? Que dá aquele smash de costas. Ninguém fazia esse smash de costas melhor que o Nadal, né? Mas, de qualquer maneira, né? A gente vê que o jogo foi muito bom, foi muito divertido. E foi uma final muito bonita de se ver, que não deu nenhum cansaço em nenhum momento, entende? Foi muito legal isso. Eu acho que é uma final que a gente espera que sempre aconteça e mostra que não existe tênis apenas dos dois melhores, né? Todo o pessoal fica falando, porque o Sinner e o Alcaraz não vai jogar. Cara, tem um monte de tênis legal para acompanhar. Essa final foi muito bacana. Eu gosto de ver o Khachanov jogando. O Shelton é legal de se ver jogando quando ele tá jogando com a cabeça no lugar. Tipo, quem jogou contra o Fokina lá em Washington foi horrível, né? Mas esse jogo aí foi sensacional, as duas últimas partidas também. Então, assim, sensacional a final de Toronto, um grande torneio de tênis. A pena que a ATP não ajuda também nesse negócio de calendário, né? Podia ser uma final no domingo, não na quinta-feira, mas de qualquer jeito foi um jogo fantástico que coroou o primeiro título de Masters 1000 da carreira de Ben Shelton, que, olha, vai se aproximando do top 5 com méritos. É um ano melhor dele do que o ano passado, evidentemente, até porque o ano passado ele nem pro top 10 ele ficou, ele entra agora. E eu tô curioso para ver ele, não em Cincinnati, né? Porque eu não espero que ele seja campeão em Cincinnati, foi campeão agora, deve estar cansado, né? Ele jogou em Washington também, né? Não me surpreenderia se ele pulasse o Cincinnati, né? Não acho que vai fazer, mas não me surpreenderia. Eu quero ver ele no US Open. Agora eu quero ver. E assim, esses torneios têm velocidades muito parecidas de quadra e usam as mesmas bolas. Então, nada impede o Shelton, se ele continuar jogando nesse nível aí, de fazer uma campanha muito forte lá no US Open. E ele tem tênis, ele tem bola para ganhar de qualquer um quando tá jogando bem. Mas é aquele negócio, vai sustentar esse nível quando for pressionado por um Sinner ou Alcaraz? A gente não sabe. Hoje foi pressionado pelo Khachanov e deu conta do recado. Tem que dar esse crédito a ele. Porque assim, contra o De Minaur e o Fritz, ele controlou o jogo desde o início. Contra o Khachanov, ele já foi quebrado antes, perdeu o primeiro set, o Khachanov não deu paz a ele, e ele deu um jeito de ganhar, isso tem que dar o crédito ao americano. Então, gente, por esse vídeo é isso. Dúvida nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo. Parabéns a Ben Shelton, campeão do Masters 1000 de Toronto. Por esse vídeo é isso. Até a próxima, pessoal.